Olá, conectados, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o resgatador. Então solta a vinheta aí que daqui a pouco a gente volta. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Stuart e você está no meu canal Conectados com Cristo. E desde já, querido, quero te pedir para você curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, acione o sininho de notificações para não ficar sem nenhum vídeo nosso. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, que o Senhor Jesus te abençoe. Hoje nós vamos contar uma história muito linda para você e o final é muito maravilhoso. Então fica até o final para você ver o que vai acontecer no final dessa história maravilhosa. Em um reino muito distante, as pessoas viviam muito bem, eram prósperas, e o seu rei se orgulhava que no seu reino não havia ladrões. Todos viviam bem, em paz, e o reino crescia cada vez mais. O seu rei era um rei bom, justo e sempre cumpria aquilo que falava. Um dia, começaram a assumir as coisas naquele reino, e as pessoas começaram a reclamar: há um ladrão entre nós. Então, o rei chamou o chefe da guarda e disse: procure esse ladrão, e quando ele for encontrado, que ele seja castigado com 40 chibatadas, como manda a lei desse reino. O capitão da guarda colocou o seu melhor soldado nesse caso, e foi atrás do ladrão. E procuraram e encontraram o ladrão. E todo o reino ficou sabendo: o ladrão já foi encontrado. O capitão da guarda subiu à sala do rei e disse: encontramos o ladrão, majestade. O rei falou: muito bem, capitão, eu sabia que eu podia confiar em você. Mas o capitão baixou a cabeça e disse, olha, mas tem um problema. E ele disse: qual é o problema, capitão? O ladrão é o seu filho. Todas as provas levam a ele e nós pegamos ele em flagrante. O rei tomou um susto, o seu rosto ficou branco. Ele falou: é meu filho? Você tem certeza? Ele falou: sim, meu rei, infelizmente é o seu filho. Ele disse: mas meu filho tem tudo que ele quer, não precisa de nada, e ele está roubando? Por que ele está fazendo isso? O capitão ficou em silêncio, ele não saberia responder essa pergunta. Mas o rei disse: palavra de rei não volta atrás, ele será castigado como manda a lei. Prepare para que amanhã ele seja castigado com as 40 chibatadas. Foi avisado em todo o reino que o ladrão era o filho do rei. O rei ficou envergonhado, sua família, mas teria que cumprir aquilo que ele havia prometido. Palavra de rei não volta atrás. No dia, o carrasco já estava com seu chicote, subiram com o filho do rei no lugar onde ele seria chicoteado. Amarraram seu filho ainda era um menino magro, e rasgaram as suas vestes para que o chicote cortasse melhor as suas costas. O rei chegou, beijou seu filho e falou: filho, não tenha medo, o papai está aqui com você. O menino chorava porque não sabia o que as consequências dos seus atos iam fazer com ele. Quando o carrasco se preparou para dar a primeira chibatada, o rei falou: espere um pouco. Abraçou o filho chorando, e ali ele disse: pode executar a sentença. E o carrasco disse: mas o Senhor está na frente. Ele disse: não, pode bater. Ali rasgaram as vestes do rei e lhe deram 40 chibatadas no lugar do seu filho. E essa história me lembra também a história de um Deus Todo-Poderoso, que um dia viu que a humanidade estava totalmente entregue ao pecado. E naquele momento, ele pegou o seu filho, o seu único filho, o seu herdeiro, e disse: você vai ter que descer lá. Ele desceu, veio e ficou entre nós. E ele assumiu a humanidade como nós somos. Ele andou no nosso meio, ele viu as mazelas da humanidade, viu o sofrimento do homem, viu como o homem era dominado pelo pecado e como ele estava entregue a Satanás. Naquele momento em que o Filho de Deus andava sobre a terra, a Bíblia diz
que ele se tornou maldição em nosso lugar. Um dia, ele foi entregue na mão de Pilatos para que ele sofresse. Eles cortaram o corpo do rei com um azorrague. Ali aquele chicote entrou nas suas costas, cortou a sua pele com mais de 400 cortes. Eles não lhe deram comida, não lhe deram água, ao contrário, lhe deram uma coroa de espinhos, com espinhos de 9 centímetros que enfiaram na sua cabeça. Colocaram um pano vermelho em suas feridas e depois puxaram com muita violência. Eles bateram na cabeça do mestre e fizeram ele carregar o patíbulo da cruz. Mas aquela cruz não era dele. Aquela cruz era minha, era sua. Ele estava no nosso lugar, ele era o resgatador. A Bíblia diz que ele foi levado ao monte chamado Calvário, ou Gólgota. E quando o colocaram naquela cruz, havia 2 ladrões em volta dele. Colocaram ele entre 2 malfeitores. Ele estava ali, morrendo pela humanidade. E a Bíblia diz que Jesus disse ao Pai: Senhor, por que me desamparaste? O pecado da humanidade estava em cima dele. O resgatador estava resgatando a humanidade para Deus. Os pecados desde Adão até o último homem que nascesse sobre essa terra estavam sobre ele. Naquele momento, ele fala: teletestai, está tudo pago, a dívida foi paga, a humanidade não vai mais ter que pagar nada ao diabo. Agora, a dívida está paga. Nesse momento, Jesus, o nosso resgatador, abraçou a humanidade e todo pecado, toda dor, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que estava para destruir a humanidade veio sobre ele. Ele sentiu as nossas dores, as nossas mazelas, a nossa infelicidade, a nossa tristeza, a depressão. Ele sentiu cada pecado de cada um de nós. O resgatador estava resgatando a humanidade para Deus. Quando ele olha para o céu, ele fala: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O resgatador morre, cumpre aquilo que precisava ser feito. O sangue foi derramado até a última gota, para que eu e você pudéssemos novamente ser chamados filhos de Deus. Assim como aquele rei abraçou o filho e fez com que o castigo caísse sobre ele, Jesus nos abraçou e fez com que o castigo, que era a morte, caísse sobre ele. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 3, o versículo 13, assim: que Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse até os gentios e nos fosse dado o Espírito prometido. Jesus se fez maldição em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter o Espírito de Deus e fôssemos chamados filhos do Altíssimo. O sangue de Jesus foi derramado até a última gota, para que eu e você fôssemos livres do inferno, da morte, do pecado e fôssemos recebidos pelo Senhor como filhos e herdeiros. O caminho está aberto pelo sangue de Jesus. Jesus agora nos chama de irmãos. Ele é o nosso resgatador, aquele que nos livrou do diabo. Se você gostou desse vídeo, querido, que você possa curtir, compartilhar, se inscreva no nosso canal, acione o sininho de notificações. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Que o Senhor Jesus te abençoe. Um abraço do canal Conectados com Cristo e até o próximo vídeo.